Fala pessoal, aqui é o Moza. Neste canal nós vamos tratar sobre química e eu vou estar iniciando agora a química geral. Bom, para entender um pouquinho da química, nós temos que entender os conceitos básicos dela. A química e seus métodos. A química sempre procurou tratar de mudanças, porém, antigamente procurava-se descobrir uma receita para a transformação desejada, com pouca compreensão dos motivos que levaram à transformação de uma substância ou material em outro. Isso é na época dos alquimistas, quando eles procuravam transformar alguma matéria em ouro. Atualmente, a química se preocupa em explicar os motivos pelo qual há a transformação. Porém, diferente do passado, onde a teoria e os conceitos eram limitados, hoje, com o desenvolvimento das tecnologias e aprofundamento em diversas áreas como a química, física, biologia e matemática, é possível explicar que vivemos em um universo repleto de átomos e moléculas submicroscópicas que interagem entre si. A química é importante em várias áreas, tais como a biologia, física, geologia, ciências de materiais, medicina, engenharia e outras áreas. Ela é muito importante na economia das nações desenvolvidas e, portanto, tem uma influência enorme na sociedade, que vão desde produtos básicos de limpeza e higiene até medicamentos que evitam a morte de milhares de pessoas todos os anos. Hipóteses, leis e teorias. Uma hipótese é a tentativa de explicar ou prever algo de acordo com o conhecimento atual. Pode-se ter várias hipóteses para poder explicar ou prever algo. Logo, após a formulação de hipóteses, os cientistas realizam experimentos para validar ou invalidar com base em informações quantitativas e qualitativas. As informações quantitativas são dados numéricos, ou seja, tudo que é capaz de ser medido: massa, comprimento, tempo, temperatura. Informações qualitativas consistem em informações não numéricas, como cor de uma substância ou sua aparência física. Leis. Uma declaração verbal ou matemática na qual descreve um comportamento ou uma relação que parece sempre ser a mesma sob as mesmas condições. As leis são baseadas nas análises de informações quantitativas e qualitativas, no qual, após muitos experimentos, consegue-se replicar ou descrever precisamente algo, uma reação química, um fenômeno físico. Teorias. É um princípio unificado que, bem testado, explica um conjunto de fatos, bem como as leis baseadas nelas. As teorias podem sugerir novas hipóteses que podem ser testadas de forma experimental. Apesar das teorias poderem mudar à medida que novos fatos são descobertos, elas são baseadas em evidências cuidadosamente determinadas e reproduzíveis. Então, gente, só a teoria realmente se ela pode mudar, mas ela só se torna uma teoria realmente se ela puder ser determinada e reproduzível. Isso é muito importante. Metas da ciência. Predição. Ter a capacidade de prever o que pode ocorrer em vários cenários a partir de experimentos. Isso é muito importante. Geralmente, os cientistas eles procuram predizer alguns fenômenos, por exemplo, climáticos, como chuvas, para poder evitar desastres, né? Então, eles, através de vários dados, várias análises que já houveram de outras chuvas ou até
simulações feitas em laboratório, eles conseguem predizer com uma certa precisão se vai ocorrer uma chuva forte ou fraca, entre outros fenômenos também da natureza, fenômenos físicos, químicos. Então, a predição consiste nisso. Controle. Como controlar uma grandeza física, uma reação química ou um processo biológico, entre outros. Então, por exemplo, quando você faz um iogurte, que é um processo biológico, né? Você coloca ali o micro-organismo e ele vai fermentar, vai produzir o iogurte. Então, tem uma série de reações ali para poder ocorrer essa etapa de fermentação. Então, geralmente, os químicos, engenheiros químicos, eles fazem vários controles para poder sair o produto naquela qualidade. A compreensão. Por que tal fenômeno, ou processo ocorre? Explicação. Com base nas hipóteses, leis e teorias, termos a capacidade para poder explicar algo. Então, através de materiais, né, e dados já conhecidos, você consegue explicar algo ou consegue até formular novas hipóteses também e leis para poder estar fazendo novas teorias, né? Então, a explicação é justamente isso. Para quem vai trabalhar nessa parte de ou ser pesquisador no futuro, ou fazer um curso de pós-graduação, né? No caso, o stricto sensu, que aí entra o mestrado e o doutorado. Então, vai ter muito disso daí, de você realmente criar várias hipóteses para um determinado assunto. Através dessas hipóteses, você até pode formular leis e depois uma teoria, né? Classificando a matéria. Apesar de ser um conceito simples, a classificação da matéria nos permite diferenciar elementos, átomos, compostos e moléculas, das quais uma pequena diferença pode ter uma grande influência, como por exemplo na reação. Estados da matéria e a teoria cinético-molecular. Uma propriedade da matéria que é facilmente identificada é o seu estado, ou seja, se uma substância é um sólido, líquido ou um gás. A teoria cinético-molecular da matéria ajuda na interpretação das propriedades dos sólidos, líquidos e gases. Um exemplo é o comportamento da matéria em temperaturas muito baixas, onde ela se encontra no estado sólido. Porém, ao elevar a temperatura, ela passa do estado sólido para o líquido. Nesse caso, essa transição é chamada de ponto de fusão. E ao aumentar mais ainda a temperatura, a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa faixa de transição é chamada de ponto de ebulição. De acordo com essa teoria, toda matéria é composta de partículas muito pequenas, que são chamadas de átomos, moléculas ou íons. Que mais para frente vocês vão ter uma noção melhor do que são, o que é cada coisa, que estão em movimento constante. Então, na natureza, tudo vai ter uma vibração, vai ter uma energia. Você só consegue realmente fazer essas moléculas, os átomos pararem de vibrar se estiver no zero absoluto, né? Que seria o 0 grau Kelvin, que seria menos 273,15 graus Celsius. Então, nessa temperatura, que é o zero absoluto, você não consegue, essas moléculas, elas não vibram mais. Quanto mais alta a temperatura, mais rapidamente as partículas se movem. A energia do movimento das partículas é chamada de energia cinética. Essa energia cinética, nós medimos sempre, no dia a dia. Só que o pessoal, eles colocam justamente como a temperatura. Então, quando você fala
que está um dia ensolarado, 30 graus Celsius, na verdade, a energia cinética ali daquela matéria, no caso é o ar, né? O termômetro está medindo o ar. Então, a energia cinética das matérias ali que compõem o ar vai ter uma energia tal que vai dar 30 graus Celsius. Assim como o ponto de ebulição da água, né? A água ela ferve na pressão atmosférica ao nível do mar a 100 graus Celsius. Então, a energia cinética ali vai estar numa tal energia que vai marcar no termômetro 100 graus Celsius. Característica dos estados da matéria. Nos sólidos possuem arranjo regular, que seria a forma definida, né? Ou seja, se vocês notarem um gelo, ele tem uma forma regular ali da forma, por exemplo, que a água estava armazenada no estado líquido, né? Se colocar numa forma que tenha vários cubos, ele vai sair num cubo. Se for triangular, ele vai sair em forma triangular. Então ele tem essa forma bem definida. As partículas são próximas, né, uma das outras, e elas vibram, mas raramente ultrapassam suas vizinhas, de modo a ter um novo conjunto de partículas vizinhas. O que acontece é aquilo que eu falei. Quanto mais alta a temperatura, maior a energia cinética. Então, nesse caso aqui dos sólidos, elas vibram menos que no caso dos líquidos e também no caso dos gases. Nos gases elas vão vibrar mais, né? Porque a temperatura ela vai estar maior. E os sólidos eles são incompressíveis, né? Você pode apertar ali que a sua forma não vai se alterar. Essa é uma característica dos sólidos. Nos líquidos, as partículas são arranjadas aleatoriamente. Então, uma partícula X pode ter um determinado conjunto de vizinhos e depois de um instante ela vai ter um outro conjunto de vizinhos, justamente que ela pode se mover com uma certa facilidade, né, ou livremente através do meio. E quando você coloca o líquido em um recipiente, ele vai assumir a forma do recipiente, né? As partículas não estão confinadas em posições específicas, movem-se livremente, foi o que eu falei, conhecendo um novo conjunto de partículas vizinhas. Por essa característica, os líquidos são considerados fluidos, assim como os gases também são considerados fluidos por ter essa propriedade aí. Os líquidos são muito pouco compressíveis, por isso considera-se que são incompressíveis. As partículas um pouco mais afastadas umas das outras. Por esse motivo também elas conseguem, né, se mover livremente. Vamos lá. Nos gases. As partículas são arranjadas aleatoriamente e, quando colocadas em recipiente, assumem a forma dos mesmos. As partículas não estão confinadas em posições específicas e movem-se livremente, com isso, tendo um novo conjunto de partículas vizinhas. Aquela coisa que eu falei, ele também é considerado um fluido. Os gases são compressíveis e eles são compressíveis justamente porque eles têm um espaço ali entre as partículas ou as moléculas, né? Então, quando você comprime ali, você consegue ter um espaço para fazer aquelas moléculas ficarem um pouquinho mais próximas uma das outras. Uma coisa que não ocorre nos sólidos, né? E nos líquidos ocorre muito pouco, né? Os gases realmente eles têm uma dispersão maior para poder ter essa compressão. Partículas nesse estado estão bem afastadas uma das outras, se comparadas ao sólido e ao líquido. A matéria nos níveis macroscópico e particulado. Para podermos observar as propriedades características dos gases, líquidos e sólidos sem a ajuda de equipamentos,
é necessário utilizar amostras de matéria suficientemente grandes para serem vistas, medidas e manuseadas. E isso daí ajuda bastante, né? Porque você consegue ver, sem a ajuda de equipamentos, as características ali daquela amostra, e depois você vê o porquê, analisa no nível microscópico, o porquê daquelas características. Então, olha só, se você dividir a amostra macroscópica em partes cada vez menores, chegamos em um ponto onde não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, precisamos de um equipamento chamado microscópio, para poder observar amostras microscópicas. Diminuindo a quantidade de matéria cada vez mais, chega-se ao nível dos particulados, que aí entram as moléculas, átomos e os íons. Substâncias puras. Uma substância pura apresenta um conjunto de propriedades únicas. Sendo assim, foram feitos diversos experimentos para constatar que determinada propriedade realmente serve para identificar determinada substância pura. Um exemplo é a água, que possui o ponto de fusão a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição a 100 graus Celsius, a pressão atmosférica ao nível do mar. Você pode ter outras. Quando a substância é pura, você tem esse ponto de fusão e ebulição bem definidos. Isso daí até realmente você fazer essa transição, por exemplo, do sólido para o líquido, que seria o ponto de fusão. Ali, essa transição é praticamente uma reta, e depois ela vai subindo de novo. Assim como o ponto de ebulição é a mesma coisa, né? Que é justamente a transição do líquido, da fase líquida para a fase gasosa. Você vai ter uma reta e depois você vai começar a subir a temperatura de novo. Outra característica de uma substância pura é que nenhuma técnica física é capaz de separá-la em duas ou mais espécies diferentes. E caso haja uma separação, a amostra seria classificada como uma mistura. Então, por exemplo, se você pegar água e álcool e passar por um filtro, ou deixar o líquido parado ali, o que acontece? Se for no filtro, não vai reter nada de álcool, né? Vai passar a água e o álcool, que eles são ali uma mistura, né? Uma solução, mas você não vai conseguir separar. A mesma coisa a decantar. Vai ter ali duas fases, né? A água separada ali e o álcool também separado. Você não tem essa separação. Então, você não consegue separar fisicamente. Há outros meios físicos também, né? Vamos lá. Há casos em que uma substância pode ser homogênea, ou seja, há, além da substância pura, outras substâncias dissolvidas, resultando em uma solução contendo um aspecto único, como eu citei, a água e o álcool. A água e o álcool, né, eles são uma mistura, é uma solução. Eles não são a água em específico é pura e o álcool específico é puro. Mas os dois juntos resultam em uma mistura. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa aqui. Eu acho que não. Acho que se tiver alguma coisa que eu me lembre, depois eu falo. Bom, então aqui a gente tem um esqueminha, né? Da matéria, que ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E o que é a matéria? Qualquer coisa que ocupe um espaço e tenha massa. Basicamente é isso. Então a matéria você pode dividir em uma mistura e uma substância pura. Vamos para a mistura primeiro. As misturas são mais de uma substância pura presente. A composição pode ser variada.
Então você vai ter a mistura, ela pode ser heterogênea, que é uma composição não uniforme, que eu vou explicar mais na frente, ou você pode ter uma mistura homogênea, que é uma composição totalmente uniforme. E as misturas, elas podem ser fisicamente separáveis, né? Então você consegue separá-las. Por exemplo, a água e o óleo, se você deixar aquele líquido ali em repouso, você vai ver que a água ela vai ficar embaixo e o óleo, por ter uma densidade menor, ele vai flutuar. Então ele vai ficar por cima da água. Você consegue ter duas fases ali bem definidas e depois consegue até separar. Outra coisa interessante é você fazer a gasolina pura. Você pode pegar uma determinada quantidade de gasolina e aí coloca no recipiente, pega determinada quantidade de água, também coloca no recipiente. O que acontece? O álcool e a água, eles interagem, eles têm uma interação bem forte. Então a água ela vai roubar, né, o álcool da gasolina. Então você depois deixa em repouso, você vai ter a gasolina, um estado, um estado, seria uma fase, né? Uma fase a gasolina e a outra fase, né, que seria uma região, a água e o álcool. Então ali você consegue também separar a gasolina pura. Então vamos lá, substâncias puras. É composição física, é fixa e não pode ser purificada. Então, por exemplo, se você tiver água pura, você não consegue purificá-la. Já está naquele estado ali dela. Assim como cloro puro, como outras substâncias, né, químicas puras. Você não consegue separar ali, só consegue fazer uma reação química, né? Você consegue separar quimicamente, mas fisicamente você não consegue fazer isso. Então, as substâncias puras, elas podem ser compostos, né? Que são justamente elementos combinados, água, no caso H2O, metano, vamos colocar o metano, que seria CH4, e o que acontece? Esses compostos são elementos combinados em razões fixas. Então, por exemplo, essas razões aí, vamos pegar o caso da água, que é bem simplesinha. Você vai ter duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Então é uma razão fixa aquilo, sempre vai ser assim. E se você combinar essas duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, você vai ter justamente o composto chamado água. Por isso que está aqui, ó, combinam-se quimicamente, ou seja, os elementos aqui eles vão se combinar e vão formar um composto. Mas você também pode separá-los quimicamente. Por exemplo, se fizer uma eletrólise na água, você vai ter ali a geração de hidrogênio e de oxigênio. Então você consegue separar o composto e fazer elementos, né? E os elementos eles não podem ser subdivididos por processos químicos ou físicos. Misturas heterogêneas e homogêneas. Mistura consiste em duas ou mais substâncias puras que podem ser separadas por técnicas físicas. Mistura heterogênea é uma mistura que contém mais de uma fase, ou seja, na mistura há a formação de regiões com aspectos diferentes uma das outras. Há casos em que as misturas heterogêneas podem parecer uniformes, porém, se analisadas detalhadamente, constatará que há regiões com propriedades diferentes uma das outras. O exemplo foi que eu falei, né, da água e do óleo. Esse é o mais clássico, gente. Realmente você pode até fazer em casa.
é você pegar um copo com água e colocar um pouco de óleo, misturar com uma colher e depois esperar um tempo. Você vai ver que o óleo ele vai subir, vai se separar, vai formar uma região ali bem distinta da água. Agora pode acontecer o caso como o leite, né? O leite ali ele tem várias coisas, inclusive gordura, água. Então é uma mistura heterogênea, mas você não consegue identificar que aquilo é heterogêneo não a olho nu. Então, para isso, às vezes você aplica algumas técnicas de separação física para poder realmente constatar que é uma mistura heterogênea. E analisar também com microscópio, né? Isso também você consegue analisar ali que tem várias coisas no meio daquela mistura. Mistura homogênea consiste em uma ou mais substâncias na mesma fase. E com o uso de um microscópio, não é possível identificar regiões diferentes. Bom, isso aqui é bem simplesinho, né? Vamos pegar o caso da água e do álcool. Também tem o açúcar e a água, a água e o sal. Mas o que acontece? O açúcar e a água, assim como o sal e a água, eles têm um ponto de saturação. Então, antes de você atingir o ponto de saturação, realmente você vai ter uma substância homogênea ali, e tal. Você realmente não vai conseguir identificar com uma certa facilidade, vai conseguir separar facilmente, só se você evaporar, né? Se você evaporar a água, realmente no caso do sal ali fica até mais evidente que vai restar só o sal ali, que o ponto de ebulição do sal é bem alto. No caso do açúcar também, se eu não me engano, você pode separá-lo através da evaporação. Só que é mais complexo, é um pouquinho mais complexo. Então, vamos lá. Eu estava falando sobre ponto de saturação. Então, se você não atingir o ponto de saturação, você vai ter uma substância homogênea. Só que se você, uma solução homogênea, né? Só que se você atingir o ponto de saturação, vai começar a perceber que no fundo, que o sal e o açúcar, eles têm uma massa específica maior do que a da água, né? Então eles vão para o fundo. Então ali vai começar a criar uma nova região. Então isso vai deixar de ser uma mistura homogênea e vai passar a ser uma mistura heterogênea, nesse caso da saturação. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e não percam o próximo vídeo. Tchau!